4 de novembro de 2022, nesta sexta-feira, a Igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu, bispo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Sextou na presença de Jesus, mais uma sexta-feira, fim de semana chegou, para o nosso descanso, para o nosso repouso, para o nosso convívio familiar, para passearmos, espairecer um pouco, diante de uma semana inteira de trabalho, de estudos, de afazeres. Louvado seja Deus! Vamos iniciar essa sexta-feira na presença do Senhor, hoje celebrando São Carlos Borromeu. São Carlos, meus queridos filhos e filhas, foi um santo que viveu no século XVI, nasceu em 1538 e faleceu em 1584. Lembrando que o século XVI é o século do grande cisma do Ocidente, o surgimento das igrejas protestantes, e São Carlos está nesse contexto do cisma, das divisões e também do Concílio de Trento, que foi uma grande tentativa de reunir o que havia se dividido. Então, São Carlos foi arcebispo de Milão e ele pôde proporcionar para a igreja uma grande proposta de renovação na fé, nos costumes, a partir do Concílio de Trento. São Carlos é aquele que criou ou planejou o que nós conhecemos hoje como os seminários, onde os futuros sacerdotes são formados. Nós dizemos assim, São Carlos Borromeu quem inventou os seminários. É quase isso mesmo, meus queridos. Pensou num lugar de estudo, mas também de contemplação, de austeridade, de intimidade com Jesus, para que os jovens que se tornariam sacerdotes pudessem se assemelhar a Jesus bom pastor, Jesus mestre, Jesus que é nosso Senhor e Salvador. Uma alegria celebrarmos a memória de São Carlos Borromeu, o santo também da disciplina litúrgica, o santo da reforma do concílio, o santo da caridade pastoral e o santo da misericórdia. Louvado seja Deus! Nós vamos meditar nessa sexta-feira, meus queridos, a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, Filipenses capítulo 3, versículos do 17 até o capítulo 4, versículo 1. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora repito, chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. E só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá guardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, que texto belíssimo. Esse trecho da carta aos Filipenses, um trecho
que muito tem a nos exortar nesta sexta-feira. Já vos disse muitas vezes e agora eu repito chorando. Olha só, tamanha emoção com que Paulo pronuncia o que vem a seguir. Há muitos aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. E é bem verdade que isso acontece, meus queridos. Quanta ojeriza muitas pessoas hoje em dia têm da igreja, de Cristo, da religião cristã. Repugnância, perseguições, implicâncias. Nós vemos isso ao nosso redor, nas nossas relações, quando estamos no seio da sociedade, mas sobretudo os jovens. Quem tem relacionamento constante com o jovem pode perceber hoje em dia quanto rancor, quanta mágoa se tem para com a igreja, sem conhecê-la, sem experimentar ao Cristo que a igreja prega. E é triste, e Paulo fala firme, o fim deles é a perdição, Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. E às vezes nós temos pessoas assim, que não necessariamente implicam com a igreja, mas que não estão nem aí com as coisas sagradas. E às vezes essas pessoas fazem parte das nossas famílias. Sabe quem não quer nada com nada? Vive atrás do dinheiro, da profissão, do trabalho, de correr atrás dos problemas do dia a dia, da família. E Deus é algo tanto faz, tanto fez. Ou, às vezes, algo desnecessário para tais pessoas. Paulo diz assim, olha, nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá guardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado. Ora, hoje, nessa sexta-feira, celebrando São Carlos Borromeu, que foi o santo que viu a igreja se dilacerando pela reforma protestante. Tanta confusão, tanto barulho, tantas dificuldades. Nós também podemos estar contemplando isso na nossa vida, ou até mesmo nas nossas famílias. Pessoas que nós gostaríamos que estivessem nos braços de Jesus e que não estão. Não aceitam a fé, a igreja. Façamos como São Carlos Borromeu. Olhos fixos em Jesus. Oração. Intimidade com Jesus. Consagremos aqueles que nós amamos que estão longe de Jesus e consagremos o nosso mundo que caminha para a perdição, que se preocupa somente com as coisas terrenas. Consagremos. Sejamos aqueles que em preces entregam o mundo, consagram o mundo ao Senhor, à presença do Senhor. Às vezes isso pode acontecer conosco, sabia, minha gente, também? Sempre nós olhamos para fora, né? E é importante fazer o que nós fizemos até agora nessa reflexão, olhar para fora e ver as pessoas. Mas também agora um convite, olhemos para nós. Nós também às vezes nos comportamos, como diz São Paulo, como inimigos da cruz de Cristo. Como assim, padre? Quando nós não aceitamos a nossa história, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as situações da nossa vida pessoal, conjugal, familiar. Cristo aceitou sua cruz, enfrentou-a, carregou-a e venceu-a. E às vezes nós queremos dispensar a nossa cruz. Inimigos da cruz, como nos diz a palavra. Paulo está chorando porque ele percebe na comunidade pessoas que estão se comportando como inimigos da cruz. Não carregam sua cruz, sua história, não assumem, não enfrentam a vida. Falemos a verdade, às vezes não somos estes. Às vezes nós não somos estes. Também a palavra vai dizer, às vezes não somos nós estes que buscam apenas as coisas terrenas. Você que está ouvindo esta palavra,
Todos nós. Quantas vezes não corremos atrás dos problemas da nossa vida? Os nossos medos, as nossas angústias, o nosso trabalho, as dificuldades nos tiram a paz e nós esquecemos das coisas sagradas. Porque também às vezes nós fazemos do nosso Deus não Yahvé, o Deus soberano, mas às vezes nós fazemos o dinheiro, o trabalho, as situações da vida como deuses da nossa história. Então, um puxão de orelha em nós e também um convite para rezarmos para as pessoas que nós percebemos que precisam se aproximar mais de Jesus. Que nós não sejamos estes. Primeiro, que se comportam como inimigos da cruz. Segundo, que colocam a vida nas coisas terrenas. Que a nossa esperança esteja no céu que vem para nós. Desejo um final de semana abençoado, na presença do Senhor. Deus os abençoe, meus queridos. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.